Boa noite! Tudo bem, amigas e amigos, colegas do Oração Ação? Muito bom estarmos aqui, muito bom mantermos a nossa prática. Lembramos sempre Jesus no sermão profético. Em meio a toda a ansiedade típica de saber de grandes provações na hora extrema do mundo, nos estimular no seguinte sentido: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Fala ele de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, falsos cristos e falsos profetas. Mas promete que a perseverança no bem é a grande atitude a ser tomada. Afirma ele, deixa entender que são muitos os convites do mundo, mas que nós devemos manter a linha, uma ferramenta fundamental da vida e um meio para trabalhar essa ferramenta. Quando diz que nós somos deuses, reafirma uma informação trazida por diferentes linhas espirituais de que nós temos um Deus interior. A própria psicanálise, através de Jung, nos fala do self, que fica para além do ego. Extremamente importante sabermos que temos essa potência, aliás, absoluta, dentro de nós, ainda que em potencial. Temos Deus em nós como a semente pequenininha tem a gigantesca árvore dentro de si. Saber dessa nossa potência nos ajuda demais a nos situar na vida. Que nós aprendamos a consultar a nossa consciência. É como um GPS embutido. Temos um veículo, pilotamos um veículo com GPS perfeito embutido. Que dizer se um motorista tendo um equipamento tão maravilhoso, não consultá-lo? Se nós não aprendermos a consultar a nossa consciência, primeiro ao final do dia, como Santo Agostinho recomendou na questão 919 de O Livro dos Espíritos, passando em revista nossos momentos, nossas situações, nossas decisões, e vendo se prejudicamos alguém, se poderíamos ter feito o bem. Depois, chegando, enfim, à consulta da nossa consciência, a prática de consultar a nossa consciência antes mesmo das nossas decisões. Esse processo, essa atitude, nos habilitará a cada vez mais termos acesso a esse grande conselheiro, a esse perfeito orientador que habita o fundo de todos nós. Mas Emmanuel, na sua resposta, nos traz aqui uma ferramenta de uso imediato, que não demanda essa progressividade, esse processo, às vezes longo, de aprendermos a consultar a nossa consciência. Ele reafirma a regra de ouro de Jesus. Vamos lá? Questão número 195 está formulada no livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel,
nos seguintes termos: como poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Qual critério universal, prático, imediato de avaliação dos nossos atos? Sim, um dia aprenderemos a consultar e a nos relacionar com o Deus em nós. Mas até lá, em nível imediato, qual o critério de avaliação dos nossos atos? Vejamos a resposta de Emmanuel. Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar o próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo-os atos que ele pratica de um seu irmão, na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. A regra de ouro é: faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. É a explicação dessa regra de ouro que Emmanuel traz aqui. Vamos repetir. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo os seus atos de um seu irmão, na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. É a regra de ouro, que é um conceito de empatia, colocar-se no lugar dos outros, que é um conceito de compaixão, buscar o sentimento dos outros, buscar sentir o que o outro sente. Ferramentas complementares, interessantíssimas, de interiorização antes da exteriorização. Veja o que você acha disso. Termina Emmanuel com a seguinte proposição: com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras. E a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. Veja que maravilha que é essa ferramenta dada por Jesus. Ora, os discípulos afirmam, o budismo tibetano coloca que a origem de todo mal é o que o budismo chama de separatividade, a ilusão da separatividade, o que na revelação dos espíritos, estes apresentam como orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo é a ilusão da separatividade. É o que nos faz pensar que somos isolados do todo. Como uma célula que, se pensando à parte, independente, isolada das outras células, tecidos e órgãos do corpo, começasse a comer as suas vizinhas para ser maior. É a parábola do câncer. Crescendo dessa forma, a célulazinha ambiciosa e sem escrúpulos
não apenas tira a vida de outras células, como ameaça a sua própria vida, já que um tumor deve ser extirpado e lançado fora. E ameaça a vida, inclusive, de todo o corpo. Já que o orgulho e o egoísmo, o câncer da alma, é realmente mortal. Não mortal no sentido da morte física da alma, mas mortal no sentido do atraso, da doença, da corrupção essencial que o egoísmo traz em nossas vidas. Essa atitude, essa regra de ouro de Jesus, com uma sabedoria maravilhosa, toma por base o egoísmo. Não esse moralismo que indica para todos nós um amor, uma fraternidade, um desapego que ainda nos são impossíveis. Jesus, didaticamente, parte do nosso estágio para nos estimular os avanços possíveis. Já que a nossa condição, já que a nossa doença é o orgulho e o egoísmo, é o pensar exclusivamente em nós, em detrimento dos outros, ele nos propõe, nós que queremos que todos os outros atendam aos nossos desejos, que tomemos por base esse egoísmo para fazer aos outros apenas aquilo que nós tanto exigimos que os outros façam a nós mesmos. É por excelência a regra para a criatura primitiva que somos nós. Não é? Não é de uma didática, de uma sensibilidade fantásticas. De outra forma, Jesus está dizendo, use o seu egoísmo para estabelecer os seus atos generosos. Parta do seu egoísmo. Sim, o egoísta, o primitivo, nós, exigimos dos outros atitudes que nós nem passamos perto de oferecer. Não é assim? Não é essa acusação que Jesus faz aos próprios escribas e fariseus? Sim, 2000 anos depois ainda somos nós. Então, que tomemos esse egocentrismo nosso, que estabelece como Roma, todos os caminhos levam a Roma, tudo é bom se me agrada, todos são bons se me atendem. Jesus nos propõe tomar esse egocentrismo como base da evolução. Ok, você exige dos outros milhões de coisas. Pois faça você aos outros todas aqueles milhões de coisas que você exige que os outros façam a você. Esse preceito, se bem aplicado com boa vontade, com sinceridade, com perseverança, nos levaria inevitavelmente
a exigir menos dos outros para alcançar o exigir menos de si mesmo. E ao mesmo tempo nos impulsionaria a dar cada vez mais, a servir cada vez mais. Já que nós, mesmo tendo saído de um grau absurdo de exigência que o egocêntrico pratica, ainda assim teríamos necessidades que precisariam ser eticamente respeitadas nos outros. Não há como exigir da vida de Deus privilégios. Privilégio é aquilo que você pede para si, sem se importar que os outros possam pedir também. Ao contrário disso, sejamos capazes de nos ater em nossos pedidos àquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente essencial para a nossa melhoria, e nos cobremos sempre que façamos de tudo para dar aos outros aquilo que nós tanto exigimos, cobramos, apontamos que os outros façam a nós. É realmente uma regra de conduta clara, pedagógica, como dissemos, capaz de nos tirar dessa casca, dessa couraça, dessa arma de violência que é o egoísmo. Ao contrário, tomando por base o egoísmo, que esse seja o nosso parâmetro para fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É um fator de equilíbrio a ser usado recorrentemente por toda alma lúcida e de boa vontade. Sejamos nós os detentores dessas atitudes limpas, leves, estimulantes, pregadas e praticadas por Jesus Cristo. Muito bom. Que assim seja sempre. Lembremos sempre dessa regra de ouro. Ela realmente será uma grande ferramenta de evolução. Janaína Correia, Deus não nos desampara e nos perdoa. Quero ser assim, sem esse ego que acaba com muitas amizades e nos chateia. Olha que coisa linda. Reconhecer um problema abre nossas vidas para soluções. Desconhecer, negar o problema que nós temos, ao contrário, nos fecha a qualquer solução. Quem não tem problema não pode ter solução. Somente o alcoólico que reconhece o seu alcoolismo, somente o doente que aceita o seu diagnóstico, se abre para a cura. Eis o ponto de mutação para você curar ou permanecer doente. É de nossa escolha. Muito bem, Janaína. Parabéns pelas suas boas proposições. Janaína Correia também diz assim: passei por situações tristes no dia de ontem. Me senti péssima. Parecia que não tinha lugar para mim em lugar algum. Em meio a um grande choro, liguei a televisão e veio o filme para eu continuar assistindo, Nosso Lar. E naquela parte em que todos os médicos vão em busca
dos que chegaram, o ministro diz: seja bem-vindo, e dá um abraço. Eu, em minha prece, Jesus me dá um fio de luz que veio em cima da minha cabeça e chorei muito mais, mas de gratidão. Fiquei revigorada com a presença linda do Espírito Santo. Que bonito. É bem aquela imagem do sol iluminando todas as casas, mas que para nos iluminar, para iluminar nós, moradores de nossas próprias casas, é preciso que nós tenhamos a coragem, a abertura, a aceitação de abrir as janelas, afastar as cortinas e deixar a luz, a cor, a vida entrar. Muito bem, Janaína. Muito obrigado pelo seu depoimento tão estimulante. Mônica Silva dando graças a Deus. Janaína diz o seguinte: boa tarde, Maurício, boa tarde a todos que estão nessa live. Como é maravilhoso estar aqui. Gratidão, Mestre Jesus, por este aprender, este mover. Que assim seja nossa gratidão também por você estar aqui, que possamos cada vez mais aprender uns com os outros. Assim seja. Mônica Silva, lembrando de pessoas da sua família, de amigos desencarnados, encarnados, que todos nós possamos lembrar dos nossos afetos e criar essa conexão entre a luz que aqui nos banha e todos os necessitados da Terra, que possam realmente receber essas luzes, esse acalanto, esse amor. Muito obrigado pela presença de todos. É realmente fantástico que a gente possa estar aqui, permanecer aqui, nos irmanar aqui. Graças a Deus, paz e bem a todos. Compartilhem se entenderem que pode fazer sentido para mais alguém. E ótima semana a todos.